Aqui diante está o símbolo da meditação e da iniciação, a cruz cósmica, a cruz branca da vida da glória, desintegrando 3 círculos coloridos, que são do ego. A cruz branca é o eu espiritual. Os 3 círculos são do ego. O ego físico vermelho, o ego mental verde e o ego emocional alaranjado. A cruz branca desintegrou esses 3 círculos coloridos. O eu desintegrou o ego. E por isso o ego foi integrado no eu. Sem desintegração não há integração. Ninguém pode salvar o seu ego se não o perder. Quem quiser salvar o seu ego, perdê-lo-á. Mas quem perder o seu ego por amor de mim e do Evangelho, este o salvará. Esta é a tremenda paradoxia da verdade. É sempre uma antidromia, como diziam os gregos, uma antidromia. Uma corrida em sentido contrário. Antidromia é contra a corrida. É uma antidromia. Se eu quiser salvar-me, eu devo perder-me. Se eu quiser integrar-me, eu devo me desintegrar primeiro. Isto é a antidromia da verdade. Todos os mestres exigem esta antidromia. É preciso morrer para viver. É preciso perder para possuir. Se alguém não estiver disposto a morrer voluntariamente, antes de ser morto compulsoriamente, não pode viver gloriosamente aqui e agora e para sempre. As grandes verdades são os grandes paradoxos. Santo Agostinho, cuja vida escrevi anos atrás e apareceu em nova edição agora, Santo Agostinho, quando tinha entre 15 e 17 anos, era um playboy como tantos outros. Ele conta na sua autobiografia, nas Confissões, o seguinte: eu rezava todos os dias a Deus: Deus, faz-me puro, porque eu sou muito impuro. Depois de Santo Agostinho, depois de ter pedido a Deus, faz-me puro, eu esperava um pouco, com medo de que ele me atendesse. Com medo de que ele me atendesse. Eu acrescentava: mas Deus, por enquanto não. Por enquanto não. Espera a segunda ordem. Por enquanto eu não quero. E ele não quis durante 15 anos. Só aos 32 anos ele foi sincero consigo mesmo. Aí ele disse: Deus, faz-me puro agora mesmo. Não é mais tarde, é agora. Esta é a insinceridade de todos os nossos egos. Ele tem veleidades anêmicas, mas não tem nenhuma vontade séria. Todos nós somos Santo Agostinho. Poucos anos atrás esteve aqui um industrial de São Paulo, um industrial polonês, fez questão de fazer retiro. Ele não estava em condições, mas como ele pedia muito, fez retiro. E fez o retiro muito bem feito. No encerramento, depois do silêncio, eu perguntei ao senhor: então, gostou do retiro? Gostei muito, muito. E agora? Bem, isto não é para agora, ele diz, isto é daqui para 20 ou 30 anos. Tudo que o senhor disse em nome do Cristo está certinho, não duvido de nada. Mas eu tenho 50 anos, eu vou fazer isto agora. Imagina estas bobagens do mestre: quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Eu não quero ser discípulo dele renunciando a tudo, isso não vou fazer. Quando eu for velho,
Quando eu for bagaço para o mundo, rejeitado, refúgio, e ninguém mais quiser saber de mim, então eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor disse no retiro. Ainda não se passaram 20 nem 30 anos, ele ainda está continuando no seu querido ego, mentiroso como sempre. O nosso ego é assim mesmo. Ele quer dar a Deus a sua vida, mas o último restinho, o bagaço, o suco é para o ego, o bagaço é para Deus. Todo mundo está fazendo assim. E por isso não conseguimos nada. Moisés legislou no Antigo Testamento e disse a todos os judeus daquele tempo: é preciso dar 10% a Deus e 90% para si mesmo. O dízimo é sagrado. Quem não der 10% dos seus haveres a Deus e à humanidade não é amigo de Deus. E os judeus observaram fielmente a lei do dízimo. Cada um dava 10% dos seus haveres para fins religiosos e beneficentes. E o fariseu no templo se gloria disto: eu dou o dízimo de todos os meus haveres. E Jesus disse, voltou para casa não ajustado. Estava desajustado, apesar dos seus dízimos. Estava muito desajustado. Mas ele pensava que os 10% podiam ajustar com Deus, porque Moisés tinha dito isto. Lá vem um outro maior que Moisés e diz: quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Moisés diz: quem não renunciar a 10% não pode ser meu discípulo. O Cristo diz: não, quem não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Estes mestres espirituais são de uma crueldade incompreensível. Bem, nós imaginamos que o mestre espiritual deve ser bonzinho, mesmo bonzinho, porque ele não pode ser severo, ele não pode exigir nada, ele deve dizer sim quando nós dizemos sim e dizer não quando nós dizemos não. Isto é a nossa ideia dos mestres e gurus espirituais. Os gurus nunca foram assim. Se alguém leu a autobiografia de um yoga, de Yogananda, veja lá a figura de Yukteswar, que foi o guru de Paramahansa Yogananda. E Yukteswar era de um rigor, de uma crueldade, vamos dizer, não perdoava as coisas do ego. Não, senhor, exigia retificação inexorável das misérias e fraquezas do ego. E o Cristo? Bem, nós dizemos nos nossos devocionários açucarados o meigo nazareno. Mas esse meigo nazareno não existe no Evangelho. Está nos nossos devocionários, fabricação nossa. O Evangelho não sabe nada do meigo nazareno. Uma vez ele entrou na casa de Deus, no templo, que era para orar e para se unir a Deus, e viu que aquilo estava transformado no mercado. Estava vendendo e comprando coisas, animais, touros e cabras e carneiros e pombas, e estavam fazendo mesa de câmbio. Vinha dinheiro de diversas províncias do Império Romano, eles tinham que cambiar na moeda judaica. O que foi Jesus disse? Por favor, me façam um favor de ir um pouco mais para fora do templo, ou se quiserem vender uma coisa aqui, deem 50% para o templo. Isso é que ele devia ter dito como meigo nazareno. Vocês não querem dar 50% para as obras religiosas do templo? Não disse nada disto. Agarrou uma corda e ameaçou e expulsou todo mundo. O Evangelho não diz que bateu em alguém. Isto ele não disse, não praticou violência. Ameaçou com uma corda grossa dobrada e todos fugiram espavoridos, largaram todo o seu dinheiro e fugiram. O meigo nazareno não era muito meigo. Sim, quando se trata de abuso pessoal, nós podemos tolerar. Quando ofende a nós pessoalmente, nós podemos ficar calados e não dizer nada. Mas quando se trata de uma ofensa de causa sagrada,
que prejudica a humanidade. Então os mestres não querem saber de benevolência, querem saber de rigor e disciplina, expulsando os vendilhões do templo. Fizestes da casa de meu pai uma praça de mercado, um covil de ladrões. Praça de mercado e covil de ladrões são sinônimos no Evangelho. Porque praça de mercado é covil de ladrões. Porque fazer negócios também é roubar jeitosamente dentro da lei. A gente pode ser ladrão dentro da lei. E o Evangelho diz: esta casa de Deus foi convertida numa praça de mercado, num covil de ladrões. Acabo com isto. Os grandes mestres espirituais não são muito simpáticos ao nosso ego, são terrivelmente antipáticos. Há poucos meses eu estive lá em Fátima, em Portugal, onde me convidaram para fazer conferências. Fui ver Fátima. Eu já tinha visto muitos santuários. Tinha estado em Aparecida do Norte, em Iguape, em Pirapora, em Canindé, do Ceará, em Senhor do Bonfim da Bahia, e em toda parte eu tinha visto praças de mercado dentro do santuário, sobretudo em Aparecida do Norte. Vende-se e compra-se à torta direita, coisas sagradas, é claro. Então eu esperava encontrar isto também em Fátima. Foi uma agradável decepção para mim, uma agradável surpresa, vamos dizer. Não encontrei praça de mercado em Fátima. Um silêncio, um respeito. Não se vendia um objeto, não se comprava um objeto em Fátima. Aquela imensa praça cimentada em frente à igreja de Fátima era um silêncio total. E quando nós entrávamos falando em filosofia oriental, em voz um pouco alta, veio um guarda e disse: por favor, falem bem baixinho na praça aqui, porque aqui é lugar sagrado. Muito bem, fiz muito bem. Não se vendia um objeto em todos os arredores do santuário, nem na praça fora do santuário, só na cidade próxima, mas lá não era santuário. Parece que estamos melhorando um pouco. Ao menos uma vez na minha vida encontrei um lugar de romaria que não era praça de mercado, uma única vez na minha vida. E o mestre também não tolerava que santuário fosse praça de mercado, nem covil de ladrões. Uma vez, um jovem, encantado com o divino mestre, disse: mestre, seguir-te-ei aonde quer que fores. Eu sou um discípulo incondicional teu, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus olhou para ele, não o abraçou como um grande idealista. Nós tínhamos abraçado, dizendo: pelo menos há um idealista no mundo. Não, senhor. O mestre olhou para ele e disse: cuidado com esse entusiasmo. As raposas têm as suas cavernas, as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. E o candidato idealista desapareceu para sempre. Ele esperava alguma vantagem, algum conforto com um homem tão poderoso, taumaturgo como Jesus. Deve ser bom a gente ser discípulo dele. A gente tem todo, mais que conforto, até confortismo. Foi-se embora. Esses mestres são muito antipáticos com seus discípulos. Foi adiante e encontrou outro. O outro disse: eu quero seguir-te, mas permita que vá primeiro despedir-me da minha gente lá em casa, por matar saudades um pouco, porque vou me dedicar ao apostolado, mas primeiro tenho que fazer uma festa de despedida. Parecia tão justo que ele se despedisse, que matasse as suas emoções em casa e depois fosse ter com Jesus. Não, o mestre não aceitou. Olhou para o jovem e disse: quem lança a mão ao arado e depois ainda olha para trás, não presta para o reino de Deus. E o jovem foi embora. Um terceiro estava à beira da estrada e ele não se convidou. Jesus o convidou.
segue-me. E o jovem disse, seguir-te-ei, mestre, mas vem sempre este fatídico mas. Mas permita que vá primeiro enterrar meu pai que acaba de falecer. Pensais que o mestre tinha consentido? Não. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai. Proclama o reino de Deus aos vivos. Pronto. É sempre isto. É de uma energia, de uma disciplina, de um rigor quando se trata de causas sagradas. Quando se trata de coisas pessoais, podem ser condescendentes, mas não quando se trata de coisas sagradas e invioláveis. Assim são os grandes mestres. E nós estamos dispostos a seguir esses mestres ou seguimos a velha política, deixe como está para ver como fica? O nosso ego é eternamente comodista, eternamente. Ele está disposto de vez em quando a dar 10% dos seus haveres. 10%. Bom discípulo de Moisés, alguns são bons discípulos de Moisés, dão 10% das suas rendas para fins religiosos e altruísticas. Mas quem é que estaria disposto a obedecer ao Divino Mestre? Quem não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Meus amigos, estamos em véspera de finados. Amanhã é dia dos cemitérios. É dia das saudades nos túmulos. Os túmulos estão todos floridos como um jardim a partir de hoje, porque lá vão todos chorar os seus defuntos. Não seria bom que nós também fizéssemos a nossa despedida dos defuntos? Não seria bom que nós também enterrássemos os nossos mortos, nós que ainda estamos mortos espiritualmente? O nosso ego sempre está espiritualmente morto. Se o nosso morto ego enterrasse os seus velhos mortos, nós temos tantos mortos dentro de nós. O nosso ego arrasta o mundo de cadáveres atrás de si. Cadáveres mentais, cadáveres emocionais, cadáveres de toda espécie. O nosso ego é mesmo um necrotério. É um cemitério, o nosso ego. É um sarcófago cheio de ossadas e de múmias. Não seria bom que nós puséssemos ponto final a este culto aos mortos que estão dentro de nós mesmos e ouvíssemos a voz do Mestre: deixa os mortos enterrar os seus mortos, tu porém vai e proclama o reino de Deus aos vivos. O nosso eu é o vivo, o nosso ego é o morto que quer sempre enterrar mais mortos, mais mortos, mais mortos. Se alguém não sair deste retiro com a firme decisão de enterrar os seus mortos, perdeu o seu tempo. Porque o retiro não é para tomar um banho espiritual e depois sujar-se outra vez. Não é para fazer um parênteses devocional e espiritualista no meio de uma vida materialista e egoísta. Isso não vale nada. Eu sei que em muitos lugares se faz retiro nesse sentido. E eu que já tive que dirigir retiros nesse sentido. Perdi o meu tempo e os outros perderam o seu tempo. Se o retiro não nos puser diante de uma nova perspectiva da vida, se não nos der a coragem de enterrar os nossos mortos e proclamar o reino de Deus ao nosso vivo, ao nosso Deus vivo, no Evangelho de Tomé sempre chamava Jesus o vivo, Deus o vivo. E como Deus está em nós, nós somos o vivo lá onde Deus está em nós. Mas o nosso ego não é o vivo. Então, nesta véspera de finados, convinha que tomássemos a sério a proclamação do reino de Deus, primeiro a nós mesmos e por transbordamento aos outros, porque nós não podemos converter os outros.
Ninguém pode converter alguém, nem deve. É proibido converter alguém. É uma usurpação querer converter os outros. É um sacrilégio querer converter alguém. É um atentado ao livre-arbítrio dos outros querer convertê-lo. Jesus nunca converteu ninguém. Nunca. Nenhum dos seus discípulos foi convertido pelo Mestre. Algumas pessoas se converteram a si mesmas. A Madalena se converteu, mas Jesus não a converteu. Zaqueu se converteu, Jesus não o converteu. O ladrão da cruz, no último momento, se converteu, mas Jesus não o converteu. Não converteu ninguém, porque é absolutamente impossível alguém converter alguém. E se fosse possível, seria um contrabando, um sacrilégio no reino de Deus. Ninguém tem o direito de converter alguém, mas cada um tem a obrigação de se converter a si mesmo. Os discípulos de Jesus se converteram no dia do Pentecostes, mas Jesus não estava com eles. Se converteram de dentro para fora, não de fora para dentro. 120 de uma vez só. Jesus lhes mostrou o caminho por onde eles podiam e deviam converter-se por si mesmos. A autoconversão é uma autoiniciação. É a única coisa certa e boa e legítima. Autoiniciação, autorrealização, autoconversão. Isto cada um pode fazer, mas não pode fazer. Mas se houver muitos autoconvertidos e autoiniciados e autorrealizados, este mundo vai melhorar sensivelmente. Uma vez nos Estados Unidos, vi um sábio orador que queria explicar isto dramaticamente. Deu ordem que na próxima conferência, num salão imenso, todos os ouvintes aparecessem com uma caixinha de fósforos no bolso. Ninguém sabia o que ele ia fazer com tantas caixinhas de fósforo. Todos entraram com caixinhas de fósforo na sala e alguns até queriam oferecer a ele. Ele disse, não, eu não estou pedindo caixinhas de fósforo a ninguém. Faça favor de guardar no bolso. Sentaram-se todos nas suas cadeiras na expectativa de o que é que o orador ia fazer com as caixinhas de fósforo. Então ele mandou apagar a luz elétrica. Era noite. Completa escuridão na sala, não se via mais nada disso. Não se assuste, não apagou a luz, eu mandei apagar. Tirem a sua caixinha de fósforo e guardem na mão, prontinho, mas não acenda, só quando eu disser. Cada um ficou, eram mais de 1000 pessoas, ficaram com a sua caixinha de fósforo na mão. O orador disse, eu vou contar até 3, e em 3 cada um risca um fósforo. Ele contou 1, 2, 3. E 3, mais ou menos 1000 pessoas riscaram um fósforo. Guardaram a mão. E a sala estava toda completamente iluminada. Ele disse, pode apagar. Isto eu mandei fazer para ilustrar o que vou dizer. Cada um acenda a sua luz própria. E haverá luz suficiente no ambiente para ver todos. Ele quis ilustrar esta ideia. Autoconversão, autoparturição, como diz Erich Fromm. A coisa mais importante na vida é dar a luz a si mesmo. Selbstgeburt. Autoparturição, ele chama isto. Cada um dê a luz a si mesmo. Cada um risca o seu fósforo. Cada um se ilumina a si mesmo. E também iluminará os outros, porque se iluminou a si mesmo. Dramatizou a verdade abstrata da autorrealização. Se cada um fizesse isto, já haveria bastante luz no mundo. Se 1000 pessoas fizessem isto, o mundo seria muito melhor hoje do que ontem. E se 1 milhão de pessoas fizessem isto, acendesse a sua luz, luzinha pequena mesmo, o mundo já seria bastante menos tenebroso do que é. Mas o problema é que nós sempre queremos ser iluminados pela luz dos outros. E não queremos iluminar-nos pela nossa luz própria, porque é muito difícil acender a sua luz própria. Mas é o único modo certo. Então,
vamos sair da escuridão e cada um acenda a sua luz, não intermitentemente como aqueles fósforos, mas em caráter permanente. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. É uma das grandes sabedorias do Evangelho do Cristo. Dai ao ego o que é do ego, mas dai também ao eu divino o que é do eu divino. Nós sempre estamos dispostos a dar 100% a César e 0% a Deus. E alguns muito generosos dão 90% a César e 10% a Deus. E por isso nunca chegam à verdadeira iniciação, porque isto é impossível. Hoje em dia todo mundo quer construir casa de meditação. Muito bem, é ótimo. Em muitos lugares se está construindo casa de meditação. Outros vão ali e querem até casas de retiro espiritual. Não acham. Até isso é bom. Mas por que isto é tão difícil? Porque nós nunca estamos dispostos a dar a parte boa a Deus. Sempre queremos dar a parte boa ao ego. E o que talvez sobrar, talvez 10%, ou quem sabe até 20%, vamos ver se conseguimos desfazer-nos dele e dar a Deus. E Deus tem que esperar até que nós tenhamos vontade de nos desfazer das coisas do ego e passar para Deus e para a humanidade. Com essa política, nós não podemos ir adiante. Por isso, meus amigos, vamos mudar de política. A política começa dentro de nós. Uma falsa ideologia, um modo errado de pensar que nós estejamos em primeiro lugar e que Deus está em último lugar. A humanidade também está em último lugar. A primeira pessoa sou eu. Se houver uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, isto pode ser Deus, a humanidade. Mas em primeiro lugar, eu sou o Senhor meu Deus, diz o nosso ego. Eu sou o Senhor meu Deus. Não terás deuses alheios ao lado de mim. Esta é a nossa eterna idolatria. E por isso não podemos realizar grandes coisas. A realização não começa lá fora. A realização começa com uma transmentalização. Quem não se transmentalizar, não se pode iniciar. A mente é o ego. A mente é propriamente o ego. O ego não é propriamente o corpo, que é inconsciente. Também não é o espírito, porque isto é o eu. A mente é a nossa parte mental, a nossa parte intelectual. E a nossa mente sempre mente sagazmente. Por isso ela se chama mente, porque a mente é muito mentirosa. E enquanto a nossa mente mentirosa funciona em proveito próprio, nós não nos transmentalizamos. João Batista, mais do Jordão, brada: transmentalizai-vos, porque o reino dos céus está próximo. E Jesus repete: se alguém não se transmentalizar, perecerá para sempre. Todos usam a palavra transmentalização. Em grego está isto: metanoia. E o imperativo é metanoeite. Transmentalizai-vos, ido além da vossa mente. Superai a vossa mente egoística. Ultrapassai a vossa mente. Integrai a vossa mente no espírito. Mas se nós não ultrapassarmos a mente, em que é que nós vamos integrar a mente? O ego não pode ser integrado em alguém que não existe. O ego só pode ser integrado depois nós descobrimos o eu verdadeiro. A integração do ego no eu exige uma espécie de desintegração do próprio ego. Se o nosso ego não se desintegrar voluntariamente,
não se imortaliza. Ele não se pode imortalizar por si mesmo. Não há nenhuma possibilidade de fazer de um zero uma realidade. 2 zeros também não são nada. E 3 zeros não são nada. E 1000 zeros não são nada. O ego é qualquer coisa parecida com um zero. Um círculo vazio. O zero é um círculo cheio de vacuidade. Isto é um zero. O nosso ego é isto. Muito parecido com um zero. Ele não se pode valorizar por si mesmo. Não há nenhuma possibilidade de valorizar zeros. Nulidades são eternas nulidades. Agora, se nós puséssemos o algarismo 1, a linha vertical 1, diante de um zero, não haveria mais nenhum zero. Porque este zero agora se chama 10. E se puséssemos mais um zero, este seria 100. E mais um zero seria 1000. De onde é que os zeros receberam a sua valorização? Naturalmente não dos zeros, mas do 1, da grande vertical do 1. E assim, se nós não colocarmos o nosso ego ao lado do nosso eu e recebermos a plenitude do eu, transbordando para a vacuidade do ego, em termos de pura matemática, nós nunca podemos valorizar o nosso ego humano. Será eternamente zero. E o que é zero não se pode imortalizar. Um zero não se pode imortalizar porque não é nada. Então, pela simples lógica da matemática, deveríamos compreender isto. Eu não posso fazer nada com o meu ego humano porque ele não vale nada em si. Mas eu posso valorizá-lo. Se eu descobrir a grande vertical do meu eu divino e puser o meu zero em comunicação com o meu eu e receber ordens do meu eu divino para realizar também o meu ego humano, porque a iniciação não é a abolição do ego. O que os santos, os iniciados dizem egocídio, é uma palavra dura. Egocídio. O ego é uma coisa tão querida para nós neste mundo. É a coisa mais querida que temos antes de descobrir o eu. Será que nós podemos simplesmente matar este ego? Abolir, jogar fora, reduzir a zero? Não. Nenhum mestre mandou fazer isto. Ele mandou que nós integrássemos o nosso ego humano no nosso eu divino. E dizem que esta integração exige uma espécie de desintegração prévia. Porque sem esta desintegração prévia não pode haver integração definitiva. E Jesus usou a mais bela parábola para isto. Se o grão de trigo não morrer, ficará estéril. Ele chama o ego o grão de trigo. Mas se morrer, então produzirá muito fruto. Quer dizer, o muito fruto vem do egocídio. Logo, o egocídio não é a morte do ego, é uma transformação do ego, é uma integração, é uma valorização de uma nulidade que deixou de ser nulidade e se tornou algo. Isto é, se o grão de trigo não morrer. Porque se uma semente morresse realmente, ela nunca daria planta. E se não dá planta, não pode frutificar. Logo, a parábola do grão de trigo e da planta não quer dizer a morte da semente, quer dizer o desabrochamento desta semente, e a semente não pode brotar, se não romper a casquinha que a encerra. Logo, o egocídio se refere ao invólucro do ego e não ao conteúdo do ego. Porque, fundamentalmente, o ego e o eu são o mesmo. O ego é uma planta potencial e o eu é uma semente atualizada. Só isto.
Mas a semente, a planta potencial em forma de semente não se pode atualizar em forma de planta. Se a semente teimosamente disser: eu não deixo romper o meu invólucro é sagrado, eu defendo o meu invólucro, eu sou egoísta, portanto, eu não deixo abrir pela umidade da terra o meu invólucro, então a semente ficará estéril, porque a semente não pode frutificar, só a planta pode frutificar. O mestre usou esta comparação. Então, é simplesmente compreender a verdade. Dentro do meu ego está recatado misteriosamente o meu eu, mas ele nunca vai brotar se eu proteger o invólucro do meu ego for egoísta e não quiser brotar em planta. Mas o meu egocídio é uma coisa essencialmente vitalizante. O egocídio não é uma coisa mortífera, é a única coisa vitalizante e fecundante, porque só pelo egocídio voluntário é que eu posso passar da esterilidade para a fecundidade. Essas são as grandes parábolas do Evangelho. Se o grão de trigo não morrer, ficar estéril para si e para os outros, mas se morrer, produzirá muito fruto. Tudo depende da autocompreensão. Será que eu sou apenas um invólucro? Ou eu sou também uma vida no meu ego? Eu sou uma vida dormente. Eu sou uma vida potencial. E enquanto eu quiser manter esta vida potencial pela dureza da casquinha do meu egoísmo, a minha vida potencial nunca pode atualizar-se numa vida atual de planta. É lógico, é pura matemática toda esta história. Mas o nosso ego não compreende isto. Ele tem medo da desintegração, porque ele ainda não vê a integração. Enquanto ele não enxergar a futura integração, ele recusa a desintegração. É um mistério de clarividência, de fé. Não se sabe bem como chamar aquilo. Que o ego, antes de romper a sua casquinha egoística, tenha um vislumbre, um faro, como diz um autor moderno, um faro cósmico de que eu posso ser muito maior do que eu sou. Eu não sou apenas uma semente potencial. Dentro de mim existe a possibilidade de uma planta atualizada. Quando o ego começa a compreender esta possibilidade de uma expansão e de uma frutificação, ele permite o rompimento da sua casca. E com isso está resolvido o grande problema da sua evolução ascensional. Meus amigos, vamos enterrar as nossas ignorâncias no dia de finados e vamos despertar para a grande sapiência. Estamos no dia de todos os santos que também despertaram para a sapiência. Para que alguém enterre as suas velhas ignorâncias, os seus cadáveres, os seus mortos, e vá proclamar o reino de Deus aos vivos. Estamos aqui. Só isto é necessário, ter a visão da sua própria realidade. Não se identificar com a casquinha da semente, mas dizer, a semente não é só casca. Também há vida dentro desta semente. Mas a vida não se pode expandir se eu não sacrificar a casca, que é uma ilusão. A vida é a verdade, mas a casca é o impedimento. Por enquanto, a casca é um auxílio para proteger a vida da semente. Por enquanto, a casca é necessária. Por algum tempo, a casca é necessária, porque ela protege a vida potencial da semente. Mas algum dia, a casca se torna prejudicial. Quando é chegado o tempo da brotação, a casca deve dizer, agora
eu não sou mais necessário como proteção da vida potencial. Eu vou renunciar a mim mesmo. Eu me desintegro para que a minha vida potencial dentro da semente possa passar para a vida atual da planta, possa florescer e frutificar. É todo o mistério da autocompreensão. Nós nos identificamos com o invólucro da semente e não enxergamos a vida que está dentro deste invólucro, e por isso somos egoístas, e por isso não queremos permitir que o invólucro se desfaça, e assim nunca vamos chegar a uma integração, que não passamos pela desintegração. Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém está disposto a perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, este a salvará. Pensemos seriamente nisto. Cada um faça a sua vida.